Inicia seu projeto decidido a se deixar transportar pelas sensações, por registros informes, desmemórias e por seu faro animal que permitira ser sufocado. Decide registrar esse acontecimento, guiado por uma tosca escritura. Inquieto, pergunta-se o tempo todo o que a vida quer com ele. Desempanturrado de si, libera-se para expressar todos e ninguém em especial. É apenas um alguém mutante, convocado a recitar sua humanidade. Portanto, apenas uma leve bagagem de mão. Deixou para trás um rosto, uma biografia, uma rede de relações familiares. Se procura um território para repousar, são os espaços desacostumados que mais lhe atraem. Os que não negam a acolhida aos seus desejos, afetos e, sobretudo, a possibilidade de delirar caminho. Hoje eu queria falar aqui um pouco com vocês sobre desejo e sobre as nossas pesquisas que tanto nos mobilizam, tanto nos afetam, tanto modificam o quadro das nossas vidas e, sobretudo, quando a gente decide ser, ou quando as condições da vida nos direcionam, nos encaminham para a gente ser cientista social, pensador da vida social, enfim. Ultimamente venho sendo habitado por momentos assim muito complicados na minha vida pessoal e que tem uma ligação direta com a minha pesquisa de doutorado, e eu acho que é importante esse espaço de abertura, de diálogo, para que a gente saiba que existem pessoas por trás das pesquisas, né? Que existem vidas que são afetadas e afetáveis por conta de uma pesquisa, e que é impossível a gente não implicar a nossa subjetividade quando a gente está experimentando, vivendo, observando, tentando entender o funcionamento da vida social, como as coisas acontecem. E em se tratando de pesquisas relacionadas a gênero, sexualidade, que mexem com o corpo, com a subjetividade, é muito complicado a gente acreditar a gente sabe que não existe neutralidade do pesquisador em ciências sociais, mas é muito complicado a nossa inserção no campo. As negociações são intensas, a gente passa a servir as nossas relações éticas, as relações éticas que nós construímos com os nossos interlocutores, elas têm base, elas têm fundamentos próprios, elas têm, digamos assim, nós não podemos entender a ética das ciências biomédicas e a relação de ética que se constrói dentro, por exemplo, da clínica psicanalítica, dentro do consultório, da prática, como a relação ética que os sociólogos, os antropólogos, eles precisam desenvolver no trato com as pessoas, no relacionamento com as pessoas no campo. Somos humanos, demasiado humanos, não podemos negar nossa subjetividade. Eu comecei lendo essa citação aqui porque ela me mobilizou muito na época que eu estava escrevendo a minha dissertação. Inclusive ela está no começo da minha dissertação de mestrado. E ela falava muito de como eu estava me sentindo naquele processo de escrita. Como, mesmo que a gente saiba que o processo de escrita, a gente está sendo habitado por várias vozes, a gente está conversando com várias pessoas, mas a gente fisicamente, a gente está solitário, a gente está passando por um processo de solidão, escrevendo sozinho. Na verdade, nunca a gente está só, né? Assim, se a gente for pensar que a caneta nos acompanha, que o computador, né? Que os outros agentes, digamos assim, os outros atores não humanos estão conosco escrevendo, né? Os programas que a gente usa de computador para facilitar as imagens, enfim, todas as técnicas que hoje a gente tem com a tecnologia para viabilizarem, para facilitarem, digamos, o nosso trabalho de escrita.
mas ainda assim é um trabalho muito intenso, é um trabalho solitário e também muito pouco reconhecido, né? Então as pessoas olham um texto bonito, um texto acabado e não sabem que todo texto é produzido com muito suor, todo texto é produzido com muito trabalho, né? Toda fala que está aparentemente arrumada ou não, quando a gente escuta alguém falar, é fruto de trabalho, é um trabalho que é invisível, é um trabalho que não tem valor porque ele já se mostra na sua forma acabada, então as suas vísceras, o seu sangue, o seu suor, ele não aparece. Então as pessoas pensam que é um trabalho que se faz numa assentada. Essa questão do desejo tem me interpelado muito, porque eu tenho vivenciado momentos assim muito difíceis da minha vida com relação a essa minha escolha do objeto de pesquisa. Isso tem acontecido desde a minha graduação, que eu venho pesquisando questões de gênero, sexualidade, e hoje eu percebo como é difícil ser pesquisador no Brasil, não só no campo das ciências humanas, sobretudo, eu puxo aqui para a minha sardinha, não só por conta dos investimentos que são menores e que estão sendo... A nossa área está sendo diretamente afetada com os cortes do governo, nesse nível mais macroestrutural, mas também no nível das micropolíticas mesmo, no nível intensivo da subjetividade. Como a gente tem que, a todo momento, quando a gente pesquisa sexualidade, a gente tem que explicar a pertinência do nosso objeto de pesquisa para as pessoas, a gente tem que explicar que a nossa pesquisa é séria. Além de explicar a nossa pesquisa, a gente tem que tentar a todo momento estar dentro de uma... A gente passa pelo crivo de uma vigilância moral muito grande, né, numa sociedade em que a sexualidade sempre foi objeto de vigilância do poder, né? Então isso é algo que mexe muito comigo, né? Sobretudo porque tem afetado dimensões muito singulares da minha vida. E eu acho que a gente precisa falar. Eu acho que falar é uma tentativa de se entender, de elaborar. Eu acho que falar é uma forma da gente se reconhecer no nosso discurso, a gente tentar se organizar de alguma forma, porque se a gente fica empanturrado de si e imerso nos nossos pensamentos, a gente não consegue elaborar nada e a gente não consegue fazer esse exercício, né? Tem uma citação da Clarice que eu acho muito interessante, que eu não sei em que livro está, mas que fala um pouco desse sentimento e de uma potência do desejo, do prazer, que ao invés de ver o desejo, o prazer como algo patologizante, como algo que adoece, né, vendo as pessoas sob esse prisma, reduzindo o sujeito a partir de avaliando o sujeito a partir de um prisma moral, né? A Clarice fala um pouco disso. Eu acho que é tão mais libertador a gente entender as pessoas nas suas multiplicidades, isso não é abstração, isso é tão mais interessante a gente entender que as pessoas, elas são esse emaranhado de coisas confusas, e que a gente está aí aprendendo, a gente está se constituindo. A gente fala tanto de vir a ser, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que a gente se torna, né? Mas a gente tentar entender isso na prática, que a gente está se tornando, então que nada nosso está fixo, né? E sair um pouco das nossas âncoras, das nossas bússolas, né? E das nossas autodefesas para tentar acolher um pouco mais essas subjetividades antropofágicas, essas subjetividades nômades que nos atravessam e que dizem e que nos colocam numa situação de estar sempre de devir, né? De estar sempre pensando em alguma coisa ou reelaborando ou não se fixando, e isso é bastante interessante. Ela diz assim: o prazer nascendo dói tanto no peito que se prefere sentir a habituada dor ao insólito prazer. A gente foge um pouco desse prazer, porque dói. A alegria verdadeira não tem explicação possível, não tem a possibilidade de ser compreendida, e se parece com o início de uma perdição irrecuperável. Esse fundir-se total e insuportavelmente bom, como se a morte fosse o nosso bem maior e final, só que não é a morte. É a vida incomensurável que chega a se parecer com a grandeza da morte.
Quando a gente está sendo habitado pelo estado de mal-estar, pela desestabilização, a gente pensa que está morrendo, né? Deve se deixar inundar pela alegria aos poucos, pois é a vida nascendo. Isso é lindo. E quem não tiver força, que antes cubra cada nervo com uma película protetora, com uma película de morte para poder tolerar a vida. A vida, viver a vida é muito complicado. As pessoas pensam que vivem a vida, mas não vivem. A gente vive roteiros, a gente vive programações, a gente vive coisas que as pessoas criam para nós, modelos de vida, subjetividades prontas para serem usadas, pré-fabricadas, mas viver a vida é essa dor mesmo, a dor da contradição, a dor do prazer nascendo, a dor da dissolução do sujeito. E quem não tiver força, que antes cubra cada nervo com uma película protetora, com uma película de morte para poder tolerar a vida. Essa película pode consistir em qualquer ato formal protetor, em qualquer silêncio ou em várias palavras sem sentido, pois o prazer não é de se brincar com ele é nós. Então já está um pouco longo o vídeo. Eu queria só desabafar um pouco com vocês, porque nos assumir como sujeitos contraditórios, como esse constante VAC não é nada fácil. A gente paga um alto preço por isso, e esse alto preço que a gente paga é perder relações, é se sentir sozinho, é achar que o nosso desejo é falta, quando na verdade a gente precisa também se ancorar nas possibilidades de pensar o desejo como produção, né, e como invenção. Então, para não viajar mais, eu acho que é isso que eu tinha para dizer, e até o próximo vídeo.